Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo, né? Então aqui agora eu vou dar sequência, né, sobre algumas perguntas que eu fiz para os anciãos que também não tive resposta, né? Eles não quiseram, na verdade, responder, mas as respostas são óbvias, né? Então lembrando que o que eu vou mostrar aqui, né, é as minhas pesquisas, é com base na Bíblia, é com base em publicações, mas façam as suas pesquisas, né? Pesquisem, vê na Bíblia, vê nas publicações para poder ter certeza. Não sigam homens, né? Não é porque eu estou falando aqui que tem que tomar como verdade. Não, pesquisem para cada um chegar às suas conclusões. E também que eu estou aqui fazendo uma gravação totalmente amadora, tá? Então estou com meu notebook, estou com um celular aqui. Então, desculpa qualquer coisa se a imagem não estiver boa, mas a gente está tentando fazer o melhor possível aqui. Estou tentando fazer, tá bom? O assunto agora que eu vou falar sobre algumas perguntas que eu fiz, eles não me deram resposta, não quiseram nem que eu mostrasse na Bíblia, né? É com respeito à desassociação. Então, eu acho que é o assunto mais delicado entre as testemunhas de Jeová, né? É a desassociação e também a questão do sangue. Só que a questão do sangue, eu também fiz algumas pesquisas, cheguei também às minhas conclusões, só que eu não vou fazer aqui porque eu só estou fazendo esses vídeos só com base nas perguntas que eu fiz para os anciãos na comissão, tá bom? Aí caso você quiser achar interessante as minhas pesquisas, você pode entrar em contato comigo que eu passo também, não tem problema não. Bom? Então tá, desassociação. Então o que que eu questionei eles? Eu falei ali, ó, qual é a base bíblica usada no livro Pastorei, capítulo 15 e o capítulo 16, sobre a parte técnica de como formar uma comissão, né? Então, por exemplo, eu fui, né? Eu fui ancião durante quase 14 anos, né? Tem até o livro dos anciãos aqui, ó. Então, quem conhece aqui o livro dos anciãos, né, é esse livro aqui, tá? Esse livro aqui dos anciãos, que é o KS ou o Pastoreiem, ele é um livro de instruções, tá? Tem aqui algumas coisas com base na Bíblia, tudo, mas é um livro praticamente de instruções, de como que deve fazer principalmente a questão judicativa, tá bom? Ó, por exemplo, aqui vem mostrando ó, a introdução, ó, como os anciãos trabalham juntos no corpo, instrução sobre o que é o secretário, o pioneiro, assuntos médicos, prendendo circuito, e aqui é correspondência e as audiências. Ó. Então aqui, ó, né, explica como lidar com abuso de menores, igual lá aconteceu na Austrália, lá que foi pega as publicações, né? É com base aqui nesse capítulo 14. Preparação para audiência judicativa, como realizar audiência, audiência de apelação, dissociação, readmissão e outras coisas aqui, tá bom? Com base nesse livro, esse livro aqui ele tem o capítulo 15 e o 16. Então, vou pegar aqui, ó, o capítulo 15 e o 16 que eu citei, ó. Deixa eu ver se dá para poder focar bem. Aqui, ó, 15 e 16, ó. Preparação para a audiência judicativa e como realizar a audiência judicativa, tá bom? Esses dois capítulos, ele mostra como que deve ser feita a parte técnica das comissões judicativas. Só que quem conhece o livro KS, eu não vou precisar mostrar aqui, mas depois, quem quiser, eu tenho ele em PDF, eu posso estar mandando, só entrar em contato comigo, tá? O meu número, vou colocar aqui meu número, vocês podem ficar à vontade, tá? Na descrição eu vou colocar o número do meu celular. Aí vocês podem, se for pega para poder ver esse capítulo, né, o capítulo 15 e 16, não tem base bíblica, não tem texto bíblico justificando o que deve ser feito na comissão. Coisas tais como fazer a comissão com 3, 4, 5 anciãos, né? Então a minha comissão judicativa foi com 4 anciãos e a comissão de apelação foi com 3 anciãos, né? Tudo selecionado a dedo pelo superintendente de circuito, né? Devido à gravidade da situação. E qual que é a base bíblica de fazer a portas fechadas, sem testemunha, sem ninguém saber o que está acontecendo, sem gravação, mesmo eu gravando, né? Eu gravei tudo, mas não pode, não podia. Então, qual que é a base bíblica para essas instruções? Lembrando que depois só fazer uma pesquisa, lá na comissão também eu citei as pesquisas falando sobre como que era feita a comissão resolver problemas judicativos lá no passado, né, que era
nos portão da cidade, com todo mundo vendo e tal, né? Então, ali na comissão, vocês podem dar uma olhada lá que explica, né? Então, eu questionei isso, né? E não teve resposta, porque é uma pergunta que não tem resposta, né? Como que vai é, ter base bíblica se você olha em todo o livro e lá não tem? Não fala nada, né? Não tem base bíblica para poder justificar essa forma que eles fazem, né? Faz totalmente ao contrário. Quando se fala aqui sobre fazer comissões judicativas às portas fechadas, sem ninguém saber o que está acontecendo, a gente lembra do que aconteceu com Jesus, né? Jesus Cristo, ele teve o julgamento dele totalmente fora das instruções das leis judaicas, né? Então, foi errado, né? E é o que acontece também hoje em todas as comissões, tá bom? Então tá, então não deram resposta, porque também não tem resposta, né? E eu também citei aqui a instrução do livro Mantenha-se no Amor de Deus, página 208, parágrafos 1, 2 e 3. Vamos lá ver? Então, esse livro aqui é o livro de estudo, né? Os estudantes, eles estudam ele para... É o segundo livro, para poder batizar e logo depois do batismo também. Eles têm que terminar o livro, mas nem sempre acontece isso. Mas tudo bem, isso aí é outro assunto. Tá, então vamos aqui, livros... Mantenha-se aqui. E vai ser o apêndice, tá? Então aqui, ó, como tratar uma pessoa desassociada. Tá bom? Então tá aqui, ó, página 208, parágrafo 3 em diante. Então tá, então a gente vai fazer o quê? Vamos fazer vamos estudar, né, essa parte aqui, pra gente poder entender melhor o assunto. Lembrando que essa parte da desassociação é a parte mais delicada, porque é um dos motivos, né, dizer o principal motivo de ter perseguição lá na Rússia e também da Noruega suspender ali uns benefícios que era dado para as testemunhas de Jeová lá na Noruega. Então, é um dos principais motivos. Da Noruega é o principal motivo, essa questão da desassociação, ainda mais a questão da desassociação de menores, né? Esse ostracismo. É complicado, né? Mas tá. Então, ó, como tratar uma pessoa desassociada? Então, ó, poucas coisas podem nos deixar tão triste quando ver um parente ou um amigo achegado ser expulso da congregação por ter cometido um pecado e não ter se arrependido. O modo como encaramos a orientação da Bíblia sobre este assunto pode revelar a profundidade de nosso amor a Deus e o quanto somos leais aos seus princípios. Consideremos algumas perguntas que surgem sobre esse assunto, né? Então aqui já vai gerar um medo, né? Então, se não fizer exatamente como eles falarem, quer dizer que Jeová ele não vai aprovar eles, né? Mas não é bem assim, porque tem que seguir o que a Bíblia diz. Lembrando que a gente, quando falar sobre a desassociação, né, eu não sou contra a disciplina, certo? Por exemplo, eu estou sendo disciplinado, né, porque atualmente eu estou desassociado, mas isso não quer dizer que eu não concorde com a disciplina da Bíblia, né? Quando uma pessoa ela erra, né, ela tem que ser expulsa, né? Ela tem que ser o quê? Ficar fora do convívio. No meu caso, não teve base bíblica da desassociação, porque tudo eu provei na Bíblia. Só que na cabeça deles, né, mesmo eles não querendo fazer um contra-argumento contra mim, é apostasia, né? Mas não é isso que a Bíblia diz, né? Tá. Então vamos se apegar aqui. Então, o objetivo aqui desse vídeo é mostrar que a forma que é tratado a pessoa desassociada não é bíblica, tá bom? Ó, como devemos tratar uma pessoa desassociada? A Bíblia diz: parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual, que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão, extorsor. Nem sequer comam com tal homem, né? Então aqui, por exemplo, esse texto, eu até citei ele, falou assim, o meu pecado ele não está aqui, né? Se eu estou sendo acusado de apostasia, mesmo sendo eu mostrando tudo na Bíblia, eu não sou ganancioso, eu não cometi imoralidade, não cometi adultério, injuriador, beberrão, coisa que no meio da organização do corpo governante tem muito. Eu sei de pessoas que estavam na minha comissão de ancião, que é beberrão, mas isso aí a gente não fala, né? Porque já viu, mas deixa pra lá. Extorsor nem sequer coma com tal homem, né? Então, eles pegam e aplicam para tudo, tanto para desassociado como dissociado. Tá, 1 Coríntios 5:1.
Com respeito a qualquer pessoa que não permanece nos ensinos do Cristo, viu? Ó, não permanece dos ensinos do Cristo, né? No caso, eu e quem provavelmente é desassociado por apostasia, acreditam em Jeová, em Jesus e na Bíblia. Mas o problema é, não acreditam no corpo governante, como sendo uma autoridade que Jesus ele deixou, né? Então é esse o objetivo. Não é a questão de ser apóstata ou apostasia. Pode ser dissidente de uma organização qualquer, né? Saiu de uma organização religiosa qualquer. Então, como que eles tratam? Aqueles que não permanecem no ensinamento do Cristo ou no ensinamento do corpo governante, porque aqui eles tiram Cristo e colocam o corpo governante. Não o recebam em casa nem o cumprimentem, pois quem cumprimenta participa das suas obras más, né? Aí tem que ver aqui o contexto, né, a explicação sobre o que significa esse cumprimentar. Como que era o cumprimento lá no passado? Será que é um cumprimento como oi? Né, somente um oi, tudo bem e tal? Não. O cumprimento lá no passado, eles ficavam 20, 30, uma hora e meia, o dia todo, só nos cumprimentos. Era o que eles faziam lá no passado. Aí a sequência, ó. Nós não associamos com desassociados, quer para atividades espirituais, quer sociais, certo? Aonde está escrito isso aqui na Bíblia? Que não é para se associar em atividades espirituais e sociais. Não, tem a base aqui da Sentinela de 81, de 1981, página 21. Depois vocês dão uma olhada. Aqui dá instruções, né, com respeito a lá, ó. Todos sabemos que a experiência no decorrer dos anos, que um simples oi dito a alguém pode ser o primeiro passo para uma conversa mesmo, ou mesmo para a amizade. Queremos dar esse primeiro passo com alguém desassociado? Então, não dá nenhum oi, né? Nenhuma forma de cumprimentar como se fosse uma forma de respeito. Não faz isso, né? Isso que é o errado, né? Isso que é o errado. Isso aqui não tem base bíblica. A base disso daqui é a Sentinela de 15 de dezembro de 1981 e essa matéria aqui. Né? Não tem base na Bíblia falando assim, você não pode dar um oi. Né? É complicado. Aí disse, um simples oi, que nem foi o que eu li lá. Alguém pode ser o primeiro passo, não. Realmente é necessário evitar todo e qualquer contato com a pessoa. Aqui que já começa a entrar a parte não bíblica. Né? É necessário evitar? Seria o quê? Ir além do que está escrito. A resposta, sim, por várias razões. Primeiro, é uma questão de lealdade a Deus e a sua palavra, não com a demasia que eles estão ensinando. Obedecemos a Jeová não apenas quando é conveniente, mas também quando envolve grandes desafios. O amor a Deus nos motiva a obedecer todos os seus mandamentos, reconhecendo que Ele é justo, amoroso e que suas leis visam o bem dos que o servem. Aí, qual que é a base? Isso aqui, ó, vai citando esse texto, ó, Isaías 48:17, não tem nada a ver, João 5:3, não tem nada a ver, né, com respeito à lealdade aqui. Segundo, cortar o contato com o pecador não arrependido evita que nós e a congregação sejamos corrompidos no sentido espiritual e moral e preserva a boa reputação da congregação. Qual que é o texto base? O seu motivo de orgulho não é bom. Não sabe que um pouco de fermento leveda a massa toda? Elimine o velho fermento para que sejam nessa massa nova, sem fermento, como o pão, como de fato são, pois realmente Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, já foi sacrificado. Então, eles aplicam como se fosse aqueles que não seguem as orientações do corpo governante, como se fosse um fermento que pode destruir os outros irmãos. Mas não é isso. Isso aí não é base bíblica. Tá aqui, ó. Terceiro, nossa firme posição a favor dos princípios bíblicos pode até mesmo beneficiar o desassociado. Tá, o benefício é o quê? A caso de SUI, 3 pontinhos, sídio, porque não posso falar esse nome, porque senão pode dar problema. Na organização do corpo governante. Muitos que foram desassociados cometem esse ato extremo. Infelizmente. Por apoiar a decisão da comissão judicativa, talvez contribuamos para tocar o coração de um pecador que até então não correspondeu aos esforços do ancião para ajudá-lo. Perder a preciosa associação com as pessoas amadas talvez o ajude a cair em si e ver a seriedade do erro e dar os passos necessários para retornar a Jeová. Então, complicado, né? Então quer dizer o quê? Que a pessoa desassociada, ela vai voltar não para poder servir a Jeová, não por amor a Jeová, mas amor à família, porque é cortada essa relação entre a família, entre os parentes. Não é isso o motivo, né? E a base bíblica aqui, ó, quando caiu em si, disse: quantos empregados do meu pai têm fartura de pão, enquanto eu estou aqui morrendo de fome? Né? Então eles citam que um texto aqui, acho que se eu não me engano, é do filho pródigo, né? Para poder justificar tudo isso daqui.
né? Mas lê com cuidado, pesquisa com cuidado para poder ver. Agora que entra aqui, ó. O que eu vou ler agora vai ser o quê? Vai ter só 2 textos aqui embaixo. Vamos ver se esse texto da base, o que eles estão falando. E quando o desassociado é um parente? Neste caso, os laços achegados entre familiares podem ser um verdadeiro teste de lealdade. Como devemos tratar um parente desassociado? Não podemos incluir aqui toda e qualquer situação que possa surgir nesse sentido, mas vamos nos concentrar em 2 situações básicas. Cadê o texto? Falando sobre conviver com um parente desassociado? Não tem. Não tem. Entendeu? É realmente necessário evitar todo ou qualquer tipo com a pessoa. Ah, não, desculpa. Ai, me perdi aqui. Perdão, peraí. Esse aqui eu já li. Aqui. Em alguns casos, o parente desassociado talvez faça parte da família imediata e ainda more na mesma casa. A desassociação não põe fim aos laços familiares, por isso as atividades e os tratos normais do dia a dia da família podem continuar. Contudo, pelo seu proceder, o desassociado escolheu romper o vínculo espiritual que tinha com a família. Sendo assim, os membros leais da família não podem mais ter associação espiritual com ele. Por exemplo, caso o desassociado esteja presente quando a família se reunir para estudar a Bíblia, ele não deve participar da adoração em família, mas se o desassociado é um filho menor, os pais ainda são responsáveis por sua instrução e disciplina. Por isso, eles, como pais amorosos, podem dirigir um estudo bíblico com o filho. Qual que é a base disso? Será que é Provérbios 6, 20 e 22? Filho meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai, não abandone a instrução de sua mãe. Amarre-o sempre no coração, coloque em volta do pescoço. Quando você andar, eles os guiarão. Quando se deitar, vigiarão sobre você. E quando acordar, falarão com você. É a base disso aqui? Não. Agora aqui o 29, 17. A discipline seu filho e ele lhe trará descanso e dará grande prazer a você. Esses 2 textos aqui, eles não dão base para essa explicação, né? Não dão base. Pode ler e reler. Não fala aqui com respeito a como lidar com a parte da família, né? Então, e aqui, ó, o parágrafo final. Em outros casos, o parente desassociado talvez não faça parte da família imediata, ou seja, um membro da família que não mora na mesma casa. Embora em raras ocasiões, talvez se precise cuidar de um assunto familiar com um parente desassociado, tal contato deve restringir-se ao mínimo possível. Membros leais de uma família cristã não procuram desculpas para ter tratos com um parente desassociado que não mora na mesma casa. Em vez disso, a lealdade a Jeová e a sua organização, olha lá, a lealdade e a sua organização, porque Jeová não fala isso na Bíblia, nem Jesus Cristo. Vai seguir os princípios bíblicos relacionados com a desassociação. Seu proceder leal visa o bem do desassociado e pode ajudá-lo a beneficiar da disciplina recebida. Complicado, né? A Hebreus 12, 11. É verdade que nenhuma disciplina parece no momento ser motivo de alegria, mas causador. Depois, porém, aos que têm sido treinados por ela, a disciplina dá o fruto específico, pacífico da justiça. É esse texto a base para tudo isso daqui? Não, né? Então, é só chegar nas suas próprias conclusões. E aqui tem as matérias de Sentinela, de 88, de 81, é tudo Sentinela. Não tem nada de texto aqui que vem mostrando, justificando, né? Então, eu fiz essa pergunta para eles, qual que é a base bíblica? Nada, né? E isso aqui é um assunto que dá pano para manga. Isso aqui é desassociado, dissociado, parente que vive junto com um desassociado. Tem vários casos mesmo, eu conheci como ancião, e depois que eu saí também, né, alguns me procuraram falando como que é a vida depois de desassociado, né, é deprimente, né? É família que se desfaz, é mãe que cuida de filho sozinho, é pai que fica doente, filho que é mandado embora de casa, é expulso de casa. Tem até vídeo da organização do corpo governante falando, para poder, dando a entender que deve se expulsar. Então, não tem base bíblica, não tem base, né? E aquele negócio, a gente podia ficar quieto, né? Ah, não, mas não isso aí vai mudar, tal. Falo assim, mas eu não consigo, gente. Desculpa, eu não consigo ver essa situação, ver as pessoas sofrendo, ver a minha situação e ficar quieto. É complicado, viu? Mas tá, então aqui a explicação. Uma explicação breve, rápida, né? Mais explicações é bom dar uma pesquisada, né? Pesquisa você com base na Bíblia para poder chegar nas suas conclusões, tá bom? Qualquer coisa pode me chamar
no meu WhatsApp, pode me chamar no Face, no Instagram, onde vocês me acharem, que eu tenho o prazer de poder ajudar, tá bom? Obrigado mais uma vez por estar acompanhando o vídeo e que Jeová possa continuar abençoando as pesquisas, os estudos de vocês, tá bom? Jeová e Cristo Jesus. Tchau, gente. Até mais. Obrigado.